Fala galera, Edu Oliveira aqui, tudo bem com vocês? Estou passando aqui nessa quinta-feira, nesse feriado de Corpus Christi, onde tivemos aí rodada tanto da Libertadores da América quanto da Copa Sul-Americana e tivemos os brasileiros aí em disputa, né? Então acabaram alguns jogos agora há pouco. E nós vamos falar um pouquinho aí, vamos começar pela Libertadores da América, onde o River Plate acabou vencendo o seu jogo agora há pouco por 2-0 e garantiu o primeiro lugar na classificação geral da Libertadores. Então o River Plate aí com 16 pontos. Em segundo lugar, o Palmeiras, né, que empatou 0-0 com o Cerro Porteño em mais um jogo ruim do Palmeiras. Palmeiras que lutava e brigava aí para tentar ficar em primeiro na classificação geral, não conseguiu. O jogo terminou empatado 0-0 no Allianz Parque e o Palmeiras se classificou com a segunda melhor campanha com 14 pontos ganhos. O mesmo número de pontos do Fluminense, só que o Palmeiras com um saldo de gols melhor que o Fluminense. Então o River com 16, o Palmeiras com 14 e o Fluminense com 14 pontos também. E aí depois São Paulo com 13 e a Libertadores vai aí se encaminhando para as oitavas de final. Então o River Plate, independente de jogos ou de quem ele pegue, ele tem o direito de disputar os jogos finais sempre em casa, né? Caso o River Plate aí seja eliminado e o Palmeiras continue, aí o Palmeiras ganha esse favoritismo de decidir sempre em casa. Mas o Palmeiras tinha tudo para terminar essa primeira fase aí da Libertadores da América com a melhor classificação no geral e não conseguiu. O São Paulo, que nós falamos ontem, garantiu aí a vitória sobre o Tajeres e também se classificou ali com 13 pontos, dependendo dos adversários. São Paulo também aí, pelo menos nas oitavas ou nas quartas de finais, São Paulo vai ter esse direito de decidir em casa também. Então os brasileiros no geral aí acabaram indo bem nas competições, né? Tanto na Sul-Americana, por exemplo, o Cruzeiro, que acabou de vencer o seu jogo, também se classificou, assim como o Corinthians se classificou, o Bragantino, né, que deixou aí escapar, vai para repescagem, empatou o seu jogo por 1-1 com um Coquinho Bonito. Então, os brasileiros, teoricamente, no geral, foram bem, né? Assim como o Cuiabá também, que venceu o jogo contra o Lanús fora de casa, também foi super bem. Então, os brasileiros estão indo bem nessas competições, né? Eu até falei esses dias, comentando, né, no grupo com os amigos, que o futebol argentino já não tem mais essa potência toda, né? E a Libertadores da América, ela vai ficando cada vez mais com a cara do Brasil, né? Então, muito provavelmente a gente vai se acostumar a ver sempre agora times brasileiros, principalmente ganhando a Libertadores, porque os times que mais tinham força nessa competição, que era uma hegemonia do futebol, era geralmente os times argentinos, os times uruguaios que davam trabalho também, mas a Argentina sempre predominou, tanto quanto o Boca, contra o próprio River, eram times favoritaços a conquistar a Libertadores da América, o que já não é tanto agora, mesmo o River tendo se classificado aí com a melhor campanha, não vejo o River Plate com essa força toda. E assim como o Boca Juniors, né, que nem para a próxima Libertadores da América o Boca Juniors está classificado. Então o futebol argentino despencou muito e os brasileiros se sobressaindo, né? Cada vez mais com os times competitivos. O próprio Fluminense aí, né? Que é o atual campeão da Libertadores da América, o próprio Flamengo que investe muito bem, o Atlético Mineiro, o Palmeiras que tem muita força e se acostumou a ganhar essa competição também. Então os brasileiros aí com certo favoritismo na competição. E na Sul-Americana é isso, né? É briga de cachorro grande também. E o Corinthians está nessa briga, né? O Corinthians classificou, nós falamos ontem sobre a atuação do Corinthians, que vai para as oitavas de final. E quem sabe aí o Corinthians, nesses confrontos de mata-mata, não consegue se sobressair. É difícil? É difícil. Tem que ter os pés no chão? Sempre falo, tem que ter os pés no chão. Mas se tratando de mata-mata,
tudo é possível. O que eu não acredito é que o Corinthians vá brigar por coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Eu acho que está muito distante, tem equipes muito melhores que o Corinthians e pontos corridos. Não consigo ver o Corinthians, por exemplo, chegando entre os 4 primeiros ali ou entre os 6 primeiros. Então, o Corinthians tem que agarrar a si mesmo a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que são as oportunidades que o Corinthians tem de tentar chegar aí a algum título esse ano. Mas no geral foi isso, né? Jogos, gols aí para vocês poderem acompanhar e agora esperar o sorteio tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana para a gente ver quem vai ser os confrontos e o que vai sair dessa fase aí de mata-mata agora, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. E para quem gosta de futebol, sabadão, hein? Grande final da Champions, né? Real Madrid e Borussia. Cara, que jogão! Acho que é um jogaço aí que todo mundo tem que ficar de olho e muita gente, ou a maior parte das pessoas, colocando o Real Madrid aí como super favorito. Realmente, se parar para analisarmos, o time do Real Madrid é mais cascudo, é um time acostumado a ganhar a Champions, então os caras têm mais força, mas não dá para desacreditar do time alemão, o Borussia, que acabou chegando aí na final também fazendo bons jogos. Então, de repente, podemos ter uma surpresa aí, mas eu acredito que o Real Madrid vai vencer mais uma vez a Champions League. Então, vale a pena a gente conferir, porque vai ser um jogão. E no final de semana, já a partir aí do sábado e do domingo, nós também já vamos ter a rodada do Campeonato Brasileiro, que volta, né, depois dessa paralisação devido às tragédias aí do Rio Grande do Sul. O Campeonato Brasileiro volta e volta com tudo, tanto o Brasileirão da Série A quanto o Brasileirão da Série B, tem muito jogo e vale a pena a gente ficar de olho. Então é isso, galera, passando aqui para fazer um resumo aí dessa noite de Libertadores e Sul-Americana e projetando já o final de semana aí com grandes jogos. Vale a pena ficar de olho. O Coringão que joga contra o Botafogo, então jogo grande, difícil e muito importante para o Corinthians, porque o Botafogo vem bem e o Corinthians precisa pontuar no Campeonato Brasileiro para se afastar lá das últimas posições, porque o Corinthians está lá embaixo na tabela. Então vamos ficar ligados e voltaremos para poder trazer mais informações e mais notícias no decorrer dos dias. E caso, sempre falo, aconteça algo aí, uma bomba, alguma notícia, a gente volta aí para falar sobre esse assunto com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto e vai Corinthians!